Bom dia, pessoal. Então, hoje estamos dando continuidade ao nosso curso de Sociologia Criminal e vamos tratar de um tema específico que vai retratar o modelo criminológico que vem em formação pós-criminologia crítica. Muitos até determinam como a criminologia pós-crítica, que estruturamos em duas bases, na análise do modelo da criminologia marxista e do Labeling Approach, as últimas aulas, né, que ofertamos aqui para todos na disciplina. A criminologia cultural, assim entendida por muitos como modelo que vem a somar as reflexões trazidas pelo Labeling Approach, o socio-interacionismo, e pela criminologia crítica de ordem marxista, ela começa a se desenvolver no contexto norte-americano, de uma análise, óbvio, sobre influência também das teorias de subcultura delinquentes, né, que se proliferaram dentro da criminologia dos conflitos, na visão da formação dentro de um modelo social de diversas culturas, e essas culturas estariam em conflito e haveria um sério, uma séria divergência entre várias identidades e vários sujeitos sociais, e isso era, em parte, como denunciado também pela criminologia marxista, produto da desigualdade social, mas, por outro lado, também produto da assimetria do poder dentro de uma determinada comunidade. Observando caracteres e conceitos próprios da análise de subcultura delinquente, na década de 90, reiniciam estudos, sobretudo com relação a determinadas categorias urbanas, como a dos grafiteiros. E aqui a gente poderia traçar um paralelo com a ideia do grafite também, e diferenciar a ideia do grafite para a pichação, embora são movimentos que estejam no cotidiano, que estão incluídos no cotidiano das ruas brasileiras igualmente. Então, esse movimento dos grafiteiros interessa a um determinado autor, né, o Ferrell, que lança na década de 90, mais precisamente, deixa eu me pegar aqui a data do livro, né, que é Urban Graffiti, Crime, Control and Resistance, em 1995, esse estudo culturalista do Ferrell inova, né, no sentido de abrir a oportunidade para uma análise mais ampla dessas teses relacionadas principalmente à ideia de subculturas e depois aos rótulos ao que estava posto pelo Labeling Approach. E isso vai se fundir para diferencialmente produzir aquilo que hoje nós compreendemos como criminologia cultural. Então, essa dimensão da criminologia cultural, ela abre o cenário para uma análise dos diversos sujeitos sociais a partir das suas etnometodologias, a partir dos seus cotidianos, observando que, se por um lado a desigualdade social ela persiste, por outro essas identidades elas se conformam dentro de um certo cenário, dentro de determinadas instituições, de determinados símbolos que passam a compartilhar e se identificar. E que não necessariamente é que vale lembrar que mesmo dentro da tônica das teorias do conflito, nem todas essas
conformações subjetivas são conformações que contrariam a ordem estatuída, o modelo econômico, o modo de produção. Não necessariamente isso é algo que vem vinculado. Boa parte dessas identidades, elas têm papéis centrados no reconhecimento, na busca do reconhecimento desses sujeitos como integrantes ou como componentes da comunidade. Portanto, há quem sugira que essa análise da criminologia cultural também abre brecha para uma análise vitimológica, porque boa parte desses sujeitos não são propriamente autores do crime, mas vítimas de crime. São pessoas vulneráveis no meio social e, portanto, tornam-se potencialmente vítimas da prática criminosa. E é importante aqui elencar alguns elementos que vão traduzir essas conformações e as diferenças, inclusive, para o modelo crítico. Primeiro, a superação do monismo do modo de produção como estipulador exclusivo das desigualdades sociais, e aqui se articulando numa versão mais institucionalista e observando que essas instituições também reagem a culturas ou comportamentos que são inesperados, independente dessa perspectiva de classe social. Então, essa primeira análise é importante, mas, igualmente, a ideia simplesmente dos rótulos, porque, a partir desse interacionismo, ou dos rótulos, você também constrói símbolos, e essa simbologia, ela é uma forma de comunicar-se. E são esses símbolos que também passam a interessar a criminologia cultural. São códigos criados para conduzir os comportamentos de sujeitos e que meio que se repetem. E se esses códigos naturalizam comportamentos considerados desviantes, interessam também para a análise do controle social. Embora David Garner vai fazer uma crítica dizendo que se em Lombroso nós fazíamos uma análise do criminoso e do sujeito desviante como indivíduo, a partir das análises sociológicas, nós observamos uma preocupação de governamentabilidade do crime, como exercer sobre populações o controle social. E, óbvio, que boa parte dessas teorias estiveram comprometidas a essa articulação do poder e das condições, né, do poder penal, do poder criminal e das condições de exercício do controle social. A criminologia cultural, ela está muito também interessada não apenas nesses aspectos, mas em criar canais de comunicação possível a partir desses símbolos e desses reconhecimentos que dificultem, talvez, as performances violentas ou as performances que, de fato, contrariem valores universais, que atinjam, né, um grupo maior de pessoas. E faz isso a partir da visão de que é importante que essas culturas encontrem uma instância, um ambiente onde possam se expressar. O fato de não confundir pichação com grafite talvez seja um elemento importante para determinadas categorias jovens urbanas. Ainda assim, mesmo a pichação, ela não pode ser classificada como um elemento desviante, insuportável, insuperável, em termos de elemento conflitual. Eu precisaria entender símbolos, entender as categorias de comunicação que estão aí presentes, que me permitiriam fazer essa análise dessas diversas culturas urbanas que se desenvolvem, e muitas vezes se desenvolvem no eixo periférico e que querem comunicar ao centro alguma coisa.
ou a busca do seu reconhecimento. Isso vale para a música, então a questão do baile funk, né? É importante aqui essa análise, né, de como a gente desenvolve essa relação com as diversas identidades, se é apenas pelo rótulo do desvio, e aí, aqui sim, não quer dizer que essa criminologia cultural seja uma completa superação do que foi posto pela criminologia crítica ou pelo Labellian Approach, porque em diversos momentos nós vamos ver a incorporação de conceitos que são trazidos pelo Labellian Approach e pela criminologia crítica para a análise culturalista, de maneira que ela aperfeiçoa e pontua de maneira mais clara quais desses elementos estão incorporados ao cotidiano e às etnometodologias. Portanto, o que me parece trazer uma inovação é exatamente essa preocupação com os cotidianos e de que maneira ele vai construir esse cotidiano e os símbolos, e de que maneira eles vão construir tais rótulos e fazer com que esses sujeitos sejam classificados como delinquentes ou classes perigosos. Bom lembrar que o choque migratório, que traz a ideia da subcultura, é revisitado aqui dentro das dimensões atuais de migração, por exemplo, islâmica, de países islâmicos, e que trazem um choque também cultural, e desse choque cultural, pela assimetria de poder observada nos estados receptores, esses sujeitos podem rapidamente ser categorizados como indivíduos perigosos e potencialmente terroristas. Tem essa outra dimensão do terrorismo também na análise da criminologia cultural. Ela torna-se importante para se fazer essas reflexões sobre o que da margem, da periferia da comunidade, em termos de identidade cultural, acaba sendo imediatamente rotulada e passível do controle para que esses sujeitos quase nunca tenham os seus direitos ou a sua própria identidade reconhecida. Daí o porquê, com o fenômeno de ocupação por parte da Europa, principalmente da Europa Ocidental, de grandes contingentes, né, de povos islâmicos, começa-se a questionar, a partir desse choque, quais os elementos eu poderia estabelecer em canais de comunicação ou de interculturalidade que minimizassem as categorias desviantes e me permitissem identificar de maneira não preconceituosa e não tão abrangente tais categorias. Portanto, não é uma análise que eu diria fácil diante de uma série de estruturas que estão presentes no nosso cotidiano. Também a criminologia feminista, e aqui vale lembrar das lutas das mulheres dos países centrais, sobretudo na França, nos Estados Unidos, elas vão criando uma simbologia própria, elas vão criando conceitos, e a partir desses conceitos, se por um lado elas se tornam vítimas de todo o sistema social e vítimas, né, da estrutura patriarcal da sociedade, isso é observado no processo de vitimização, também abre margem para certos rótulos de perigo que aí são identificados, principalmente quando essas categorias estão interseccionalizadas, como é o caso do feminismo negro norte-americano, principalmente aquele apresentado, né, por pessoas como a Angela Davis e outros que até integraram movimentos de resistência com uma maior ênfase, né, e uma estrutura de questionamento muito mais ampla.
Por outro lado, é importante termos o cuidado de não confundir todas essas criminologias, ou essas análises criminológicas culturais, com uma base de que esses sujeitos, ou todos eles, estão comprometidos com uma mudança, uma reestruturação da sociedade, num termo mais democrático, emancipatório. Isso aqui é algo que podemos pontuar, que nem sempre ocorre. Porque, por simbologias, por exemplo, os integrantes da máfia, eles estão impregnados numa cultura que muitas vezes vinculada, no caso da máfia italiana, ao sul da Itália, a Sicília, com diversos símbolos, próprios para integrar esse cotidiano, e que nem sempre estão vinculados propriamente a uma estrutura emancipatória. E mesmo a perspectiva de uma cultura bandida que não necessariamente é mafiosa, mas a partir do cenário periférico, cenário no tocante à Itália, da questão meridional da Itália, como assim é tratada pelos territórios mais desenvolvidos, o problema relacionado ao subdesenvolvimento e à pobreza, que ainda é grande na Calábria, na Sicília, a Puglia, que são regiões, digamos assim, menos desenvolvidas, há ainda um forte contexto do banditismo, com um certo romantismo também, em relação a esse banditismo. Mas é bom lembrarmos, até no filme que eu trago aqui para uma análise de vocês, o filme O Siciliano, que foi gravado, é um filme italiano, que a gente que antecede, inclusive, a própria apresentação. Aí foi o contrário, o Siciliano, que é o livro do Mário Puzo, ele vem posterior a essa obra mais antiga, que descreve o banditismo do Salvatore Giuliani e coloca muito claramente, a análise que nós podemos fazer é de que não se tratava de um banditismo, apesar de muitos confundirem o Salvatore Giuliani como um Robin Hood do Sul, um Robin Hood siciliano. Na realidade, ele articulava-se com determinadas forças conservadoras para impedir as análises de emancipação ou mesmo a reunião de jovens no Partido Comunista Italiano. Tanto que o filme, que é da década de 60, estava até procurando aqui para vocês o filme mais antigo, tem um mais novo já com a dimensão do livro do livro do Mário Puzo, mostra, começa, a semiótica do filme é assim traçada. A imagem inicial já é traçada como o final, porque é o Salvatore morto nos braços da mãe, e lembra muito a Pietà, aquela visão também simbólica, e religiosa que permeia, o contexto cultural italiano, mas também o nosso contexto cultural. Então, é esse o primeiro momento. Mas, no último instante do filme, a última cena, é exatamente o ataque que é feito pelo
pelo grupo, pelo bando do Salvatore Giuliani, combinado com chefões da máfia na Sicília, a uma convenção do Partido Comunista Italiano, matando vários jovens comunistas. O que quer aí alicerçar a ideia de que não há um compromisso de emancipação, embora existam vários dados culturais que perfazem a análise desse banditismo, sobretudo a ideia da vendetta, e daí aquela história que nunca acaba, porque sempre vai ter uma vingança aí por ser cumprida, e você não fecha o círculo, né? E isso é muito forte nesse cenário, e o próprio banditismo do Salvatore é baseado na perspectiva da vendetta, da vingança. Na análise que nós podemos fazer é que, embora existam dados culturais que emergem de toda subjetividade que é determinada aí por esse cotidiano e que vai ou segue uma carreira desviante a partir dele, nós não vemos um compromisso também de emancipação ou de mudança para um mundo mais justo desses indivíduos, porque essas categorias se tornam também inimigas da classe trabalhadora. É isso que ficou claro com a versão italiana e anterior ao livro, inclusive do Mário Puzo, do filme, e até tenho que aqui tratar disso. A versão anterior não é de um filme mais novo, né? Deixa eu passar aqui para vocês. Não estou encontrando agora a versão crítica, né, do filme, onde ele vai fazer essa análise do que de fato ocorre, né? Essa cultura criminal, ou essa cultura bandida, não necessariamente, e me parece que nesse ponto aquela crítica que a gente tinha escutado já do Paul Rich, que Marx fazia lá atrás a essas categorias e dizia que nem sempre elas estão comprometidas com a luta da classe trabalhadora, muitas vezes esses compromissos são compromissos tradicionais, e isso a criminologia cultural, aí sim, o que é nesse ponto que ela diverge da análise tão somente crítica, porque ela começa a observar que nem sempre essas categorias tradicionais estão comprometidas com essa transformação social, com a emancipação social. Então, essa análise ela é fundamental para compreendermos o porquê se reestrutura, óbvio, com categorias que já analisamos aqui, do rótulo das desigualdades, mas se estrutura uma determinada categoria como essa, trazida pela perspectiva da criminologia cultural. É também justificável porque às vezes não tem muito a ver com o poder econômico, como ocorre com os judeus. Se você olhar para a forma como os judeus são incorporados no cotidiano europeu, sempre foi à margem, sempre foi periférica. O nazismo só foi o apogeu de uma prática antissemita que já existia, né, e que era muitas vezes estimulada pelas próprias igrejas cristãs, e que ali atinge, né, um ápice numa dimensão genocida. A questão central é que, mesmo eles tendo poder econômico, e tinham muito dinheiro,
Isso não significava que estavam completamente incorporados na comunidade. E aí você pode desenvolver uma análise culturalista acerca das motivações para isso. Quais os elementos de choque cultural que determinam que a identidade judaica, né, não seja incorporada a esse cotidiano europeu. Nessa questão, a mesma coisa pode se observar nas imigrações, no fenômeno da imigração lá para os Estados Unidos. O que faz um ítalo-americano ser menos americano do que o puritano calvinista da primeira rota, do Mayflower, né? Do pacto lá do Mayflower, e que chega aos Estados Unidos da América. O que torna, o que vai justificar, por exemplo, que a comunidade cristã pela temperança promova e estimule a lei seca exatamente para perseguir determinadas categorias, né? A cervejaria irlandesa, o vinho italiano. É importante percebermos todas essas dimensões, e até mesmo a questão negra relacionada à cachaça, ao uísque, que tudo isso acaba o uísque de milho, né? Não estou falando do uísque escocês, estou falando do uísque de milho norte-americano, que se difunde a partir das questões relacionadas também à escravidão, e tudo isso acaba sendo perseguido pelo puritanismo, pela versão do que seria o americano ideal, né? Essa visão. Então, esses outros estariam nessas estruturas de subcidadania e precisando. E é preciso, sim, que a gente faça uma compreensão de como essas culturas se chocam e de que maneira esses rótulos acabam distribuídos, porque na ausência dessas oportunidades também, essas pessoas vão desenvolver uma atividade que conforma esse ambiente e complementa, talvez, até os interesses do próprio modo de produção, porque precisa, o Zaffaroni, naquele texto, O Inimigo do Direito Penal, né, ele vai falar que é impossível você trabalhar no mundo, e até também o direito penal no mundo globalizado, que eu estava procurando, porque eu tinha dado uma olhada nele recentemente, é um textozinho menor, que ele coloca que é impossível hoje você ter na economia a saída de todos esses mercados ilícitos, porque isso criaria uma crise talvez maior do que a gente pode estar vivendo agora com a pandemia. Imagine que eles têm uma movimentação numa expectativa aí, sem uma medição adequada, de pelo menos 30% da economia mundial, né, vinculada a mercados ilícitos. É o que ele fala: drogas, tráfico de pessoas, tráfico de armas. Imaginem vocês esse dinheiro saindo da economia, porque ele entra, de qualquer maneira, ele entra na economia por operações de lavagem de dinheiro, por jogos, né, e é aqui onde existe esse outro papel. Então, é mais ou menos como se a gente confiasse o papel sujo a essas outras categorias, e elas se sentem satisfeitas, talvez, em realizar esse papel, porque se incorporam socialmente por conta deles, né? Então, não é uma análise tão fora ou demodé, como a gente imagina, da criminologia cultural. E mesmo a relacionada ao terrorismo, que seria necessária para que a gente compreenda, é preciso compreender símbolos, é preciso compreender categorias. Lembro que até numa análise marginal aqui, mais vinculada à questão nacional, existem já alguns estudos que fazem os estudos das tatuagens no cárcere, né? Tem os códigos do cárcere que são estabelecidos por diversas simbologias. Então, o sujeito, a partir desses símbolos, comunica-se. E essa cultura, ela é relevante. Você levantar os dados culturais que sejam, que estão, onde esses símbolos estão presentes, para que a gente possa perceber não só esse cotidiano criminal, mas também
a emergência do perigo, né, da ideia de controle de subjetividades. Então, existem diversos símbolos, formas de vestir, calçar, andar, tatuagens, né, que vão trazendo informações acerca desse cotidiano e precisam emergir quase como um dicionário, um código que nos permita fazer tais classificações. Mas isso ocorre porque a linguagem oficial ela pode denunciar aquilo que é, em tese, desviante, ou pode denunciar o próprio sujeito desviante, ele quer se incorporar, não é porque ele não queira, não é que ele queira fugir, mas ele precisa se utilizar de uma série de símbolos para poder permanecer num duplo vínculo. Aqui o estudo do MIDI é muito importante também, o double bind, né? Porque as pessoas vivenciam um duplo vínculo social, onde eles se apresentam de forma não desviante, né, com a linguagem oficial, e no outro eles precisam criar eixos de comunicação que só uma análise trazida pela criminologia cultural permite isso, porque isso também é decifrado pelos órgãos de controle. Não é só pelo... E, às vezes, até muito menos pelos estudiosos, porque não estão na prática, não estão nas rotinas típicas dos policiais para fazerem ou terem tais identidades. E essas identificações, elas são extremamente relevantes para que a gente compreenda a chegada do rótulo do desvio, a chegada do rótulo do delinquente. E daí a importância, sim, da análise da criminologia cultural. Ela vai ser relevante no grau de interseccionalidade, porque é fácil na linguagem eu dizer que o ambiente mais violento para a mulher é a própria casa. Ela se encontra em perigo dentro de casa por conta das análises de violência doméstica. Mas acrescenta a questão racial aí, e você vai ver que não existe ambiente seguro. Não, nem mesmo o ambiente social ou público torna essas mulheres vulneráveis, e não é só a questão doméstica que as afeta no seu cotidiano. Por isso que é tão importante essa análise de cotidianos, para que a gente possa desenvolver políticas também de proteção, porque não é apenas aquela visão de que esses sujeitos são criminosos, mas eles são identidades que criam suspeição e, imediatamente, essa ideia da atitude suspeita, né? Eles são imediatamente incorporados nessa rotina típica dos órgãos de controle e vistos como desviantes. Por tudo que nós falamos até o momento, vocês vislumbram aí a importância da análise da criminologia cultural, mas não no sentido, talvez, crítico de se observar em todas essas culturas potenciais emancipatórios, transformadores da sociedade, que o que vem da margem é sempre belo, bonito e vai nos levar para uma sociedade justa e melhor. A gente já mostrou aqui que não é bem por aí, já que muitas dessas demandas, elas nada têm a ver com a perspectiva da emancipação e muitas vezes estão vinculados a discursos tradicionalistas, a formas de vida não desenvolvidas e não comprometidas com essa perspectiva da emancipação. Que nos lembremos do filme aí do Salvatore Giuliani, a cena que eu passei para vocês, de que quando ele morre, é só ele e a mãe, e a Pietà está ali posto. Mas quando ele mata um futuro. Essa foi a ideia da semiótica trazida pelo filme. Ele mata jovens que efetivamente se organizavam fora do modelo comum tradicionalista, dentro ou inserido nas famílias mafiosas ou na forma tradicional da sociedade siciliana, mas em busca aí de uma emancipação de caráter marxista, né, e que acabam assassinados em massa, exatamente demonstrando que a ótica, muitas vezes, desse banditismo não é essa ótica da emancipação.
embora é importante estudarmos os seus cotidianos para entendermos como as rotinas de controle social são estabelecidas a partir dessa análise cultural, porque eles captam esses códigos antes, muitas vezes, da academia. Quando a academia vem a decifrar, tem alguns textos importantes que eu poderia citar aqui, que já foram produzidos sobre essas análises, mas elas sempre chegam em atraso ao que a polícia e os próprios órgãos de controle captam, né, nesse cotidiano. É preciso refletir isso de uma maneira não superficial, uma maneira mais profunda para compreender como tudo isso funciona e acaba produzindo rótulos, acaba classificando, né, o sujeito como desviante. Bom, a aula de hoje nós nos servimos do Saulo Ramos Furquim, esse trecho aqui, a criminologia cultural e a criminologia cultural periférica. É um texto relevante, observem que a análise da criminologia cultural ela começa a interessar a partir da década de 90, exatamente porque retorna também no universo o problema das imigrações, principalmente o choque Oriente-Ocidente trazido por grandes religiões. Quer dizer, aquilo que no passado foi desenvolvido por guerras, hoje é desenvolvido. E uma coisa também que o Saulo coloca é que esse mosaico cultural transfere aquele quadro que nós tínhamos de guerra, de uma visão entre potências ou entre estados, do ambiente internacional para um ambiente cada vez mais interno, porque essas placas elas estão se chocando internamente. Não necessariamente eu preciso, talvez, de uma cruzada islâmica, por exemplo, para observar os choques que estão ocorrendo na Alemanha, na França, na Inglaterra, com o islamismo. E a rotulação ou a categorização de perigos de terrorismo de maneira bem aberta para poder permitir a expansão desse controle social. Então, esse choque cultural ele vai ocorrer de forma muito mais ampla do que nós talvez percebêssemos num contexto de invasões, de impérios, de guerras, porque está ocorrendo aqui, né, na superfície, né, o subterrâneo social está emergindo, né, e trazendo aqui para essa superfície uma série de choques que vão determinar, são, como diria a Butler, né, quadros de guerra. São quadros de guerra. Né, a perspectiva de uma emergência permanente a partir desses choques entre várias identidades. E isso, óbvio, cria confusões. Né? Já não é mais possível fazermos a classificação comum em uma análise que se desvirtue desta sociologia de cotidiano, dessa busca, né, por uma classificação dos sujeitos na sua vida social, na maneira como eles se portam e se apresentam como identidade e como sujeitos sociais. Bom, então era tudo isso que a gente tinha para falar hoje na aula sobre a criminologia cultural e voltaremos em breve já detalhando as questões relacionadas à política criminal e as formas de reação social, embora talvez tenhamos por esses dias um adendo de Jaine sobre a criminologia feminista, que poderia estar estabelecida a partir dessa análise de símbolos, de cultura que afirmam uma identidade e que são importantes para que a gente possa reconhecer subjetividades, reconhecer direitos. Portanto, aguardo a comunicação lá, né, no SIGA, e a gente vai fazer aqui traçar alguns paralelos com textos que iremos passar para vocês para discussão. Então, aguardem por lá. Até mais. Próxima aula
nós estaremos tratando aqui da política criminal. Obrigado.